Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Quero pedir toda a igreja para ler comigo. A leitura está na transparência, se você quiser ler na sua Bíblia também. Vamos juntos? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, irmãos. Assentai-vos, Deus vos abençoe em Cristo. Estou agradecido mais uma vez a Deus e ao nosso líder, Bispo Ides, por esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui nesta terça-feira, juntamente com os irmãos, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Ao mesmo tempo, eu me vejo aqui como Gideão, diante de tantos expositores e profetas de Deus que estão aqui na nossa retaguarda, especialmente o nosso bispo, louvando ao Senhor, porque a igreja de Campinas tem sempre esta sede pela palavra de Deus, e às terças-feiras sempre os irmãos têm vindo para nós ouvirmos o recado de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. Irmãos amados, nós acabamos de ler um texto na palavra do Senhor, quando Jesus proferiu uma parábola. Se nós observarmos o capítulo anterior aqui, do capítulo 17, Jesus Cristo fala sobre a sua vinda nas nuvens dos céus. E ele traz alerta para a sua igreja, em termos de muitos acontecimentos, às vezes difíceis e catastróficos, que antecederão a vinda dele nas nuvens dos céus. E dentro do bojo desta leitura do capítulo 17, ele fala sobre os dias anteriores ao dilúvio, ou os dias de Noé. Ele fala sobre os dias de Ló. E ele nos manda que estejamos muito atentos, porque exatamente Jesus Cristo, quando fala aqui no capítulo 17 de Lucas, ele está profetizando sobre os dias em que nós estamos vivendo, esses dias de hoje, que eu creio, e eu sei que os irmãos creem também, que nós estamos vivendo dias em que, mais do que nunca, a igreja está próxima da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele nos propõe, ou ele escreve para os seus filhos, para os seus discípulos, esta parábola. Parábola é pôr de lado ou fazer uma comparação de coisas aqui da terra, pegar exemplos de coisas aqui da terra para exemplificar lições espirituais ou falar das coisas dos céus. E Jesus Cristo, por umas quase 50 vezes, ele falou sobre parábolas. Muitos dos seus ensinos foi sobre parábolas.
a ponto dos apóstolos, dos discípulos perguntar: Senhor, por que é que o Senhor fala por parábolas? Ele disse: eu falo para que aqueles que verdadeiramente odeiam o Evangelho, são contra o Evangelho, eles não entendam. Mas aqueles que o Pai revela, aqueles que o Espírito Santo revela, eles entendem verdadeiramente as coisas do Espírito de Deus. Eu sei que você está aqui nesta noite porque de alguma forma um dia o Espírito de Deus revelou a você esta palavra. Jesus Cristo disse em uma das suas orações: Pai, eu te louvo porque tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos. Aquelas pessoas que se acham muito entendidas acerca de muitas coisas, às vezes Deus deixa ele no seu entendimento, no seu orgulho, na sua soberba. Mas aqueles que se sentem pobres de espírito e entram dentro da casa de Deus, ou em qualquer lugar que estiver, e disser: Jesus, eu dependo do Senhor para que o Senhor me revele a tua palavra. A estes ele vem e ele revela os seus mistérios. E esses mistérios do céu são revelados a nós, né, irmãos? Hoje nós estamos aqui porque nós temos esta revelação do Senhor para os nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, ele fala sobre parábolas, e esta parábola que nós acabamos de ler nesses 8 versículos, ele fala sobre a importância da oração para a caminhada dos santos, a caminhada da sua igreja. De repente nós estamos vivendo um certo momento da nossa caminhada aqui na terra, e se nós não nos apercebermos, irmãos, às vezes nós passamos a lutar com as nossas próprias forças, com a nossa intelectualidade, com o nosso saber, com os recursos que nós temos em nossas mãos. E de repente, se nós não nos apercebermos, a gente acha que a oração não tem muita importância, né? De repente a gente pode pensar isso, mas eu sei que a esmagadora maioria dos irmãos sabe da importância de nós, do crente, colocar a sua vida, colocar as nossas causas, as nossas batalhas diante do Senhor em oração e descansarmos nele. Querida igreja, a oração é tão importante para a igreja do Senhor Jesus, que esta igreja ela é chamada de casa de oração. Ela é chamada de casa de oração muito antes de ser chamada de casa de ação social, ou casa de evangelização, casa missionária, casa de comunhão. Ela é chamada de casa de oração. O culto que todos nós prestamos a Deus, ele precisa ter esse ingrediente vital na vida do cristão: oração. Todo culto nós precisamos estar orando aqui, e não somente aqui dentro do templo, mas na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. O crente sempre precisa estar sintonizado com os céus e entender a importância disto. Então, irmãos, Jesus, após advertir sobre essas agruras que a igreja passaria antes da volta dele. Eu sei que hoje tem aqui pessoas que você entrou aqui talvez com o coração apertado, a sua alma abatida, frente aos desafios que você tem enfrentado, dificuldades. Pedro disse como se coisas estranhas estivessem nos acontecendo, e eu sei que às vezes isso nos deixa perplexos, isso nos deixa, se a gente não estiver em oração, assustados. Mas nesta noite nós viemos aqui para Jesus Cristo nos lembrar outra vez que nós temos uma arma poderosa ao nosso dispor. Nós temos uma arma poderosíssima ao nosso dispor. Falar com Deus em oração, colocar as nossas ansiedades diante dele, ou lançar as nossas ansiedades a ele, porque ele tem cuidado de nós. Então, se você está preocupado com algum aspecto da sua vida, hoje você pode colocar isso diante do Senhor e dizer: Deus, eu vou descansar em Ti.
Vou descansar em ti. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós formos analisar essa sociedade que nós fazemos parte dela, alguém diz que a sociedade é como que um cadáver que está em decomposição, uma sociedade poluída, totalmente poluída moralmente. É um mundo podre, um mundo que cheira mal às narinas do Senhor. Mas quando o crente ora, é como nós estivéssemos respirando um ar puro lá do céu. É exatamente por isso que alguém diz que a oração é a respiração da alma do crente. Em meio a esse mundo que está como um cadáver em decomposição, o crente respira espiritualmente, quando ele conversa com Deus através da oração. Eu sei que os irmãos sabem disso, eu sei que vocês sabem disso. Todas as terças-feiras, quando nós nos reunimos aqui, e que nós começamos a falar com Deus, e começamos a ouvir a palavra dEle, o Espírito Santo vai trazendo um refrigério para a nossa vida, não é assim? O Espírito Santo vai refrigerando o nosso ser. Talvez você tenha entrado aqui hoje preocupado e assim sobrecarregado com as lutas, mas ao entrar aqui o Espírito Santo manifesta a sua graça, a sua presença, e a gente começa a descansar nele, não é não? A gente começa a descansar no Senhor. Primeiro, Jesus Cristo traz uma lição neste texto, depois ele conta a parábola. Contou-lhes, porém, também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a lição que Jesus Cristo traz antes de contar a parábola. Ele falou com seus discípulos sobre o dever de orar sempre e não desanimar. Qual é o alerta nosso da palavra de Deus para a igreja hoje? Deus ouve as nossas orações e as responde. Deus ouve, Deus responde o clamor do crente. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Jesus conta a parábola. De um lado, diz o texto sagrado que é um juiz injusto. Ele era um magistrado, mas diz o texto sagrado que ele não temia a Deus e nem respeitava o homem. O que se espera de uma pessoa assim? O que se espera? De um homem que um dia havia jurado, no seu juramento ele jurou pela justiça, por praticar a coisa certa, mas o texto sagrado diz, havia numa certa cidade um juiz, que ele não temia Deus e não respeitava o homem. Meu Deus, que coisa horrível, não é não, irmãos? Mas do outro lado diz que uma pobre viúva anônima, talvez uma mulher pobre, diz alguns entendidos que ela era uma mulher estrangeira, ela não tinha nada de importante na sua vida, ela não tinha um advogado, ela não tinha absolutamente nada, e os comentaristas da palavra de Deus dizem que naquela época não havia esses prédios bonitos, fórum, como existe o fórum aqui em Goiânia, e em cada estado, o fórum da cidade é um prédio imponente. Naquela época os juízes eles montavam uma tenda à porta da cidade, e ali as pessoas vinham até os juízes. Depois que eles resolviam aqueles casos naquela cidade, eles desmontavam aquela tenda e iam para uma outra cidade. Então esta mulher aqui, ela ia para a porta da tenda do juiz ali, ela não tinha um advogado, ela não tinha quem falava por ela, e ela começava a gritar e a importunar ali o juiz, para que ele pudesse ouvir o seu clamor e resolver a sua causa. Esta pobre mulher. Então Jesus Cristo conta-nos esta parábola, e ele traz-nos algumas lições aqui, que eu gostaria de colocar com os irmãos. Quais as lições nós podemos tirar deste texto que nós acabamos de ler agora? Eu acredito que a primeira lição é que a oração, esta oração que nós estamos falando sobre ela, é um antídoto contra todo e qualquer desânimo que porventura venha bater em nossa alma, em nosso coração. Olha o texto sagrado que diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, para que nunca a gente venha desfalecer. Interessante que a oração,
ela é tida como um exercício espiritual, não é assim? A oração é tida como um exercício espiritual, mas a pessoa enfraquece se não tiver oração na vida dessa pessoa, desse crente. Então Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, olha, Jesus Cristo contou-nos uma parábola sobre o dever de orar sempre, para que o desânimo não venha bater em nosso coração e nossa vida. Eu não posso desanimar nessa caminhada. Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo. Nós estamos peregrinando aí até nós chegarmos na Jerusalém celestial, e a jornada às vezes é longa, não é isso? A jornada é longa. Alguém aqui eu sei que tem 10, 15, 20, 30, 40, até 50 anos de fé. Talvez até mais disso. A jornada é longa. E nós precisamos sempre estar com a nossa alma ligada com Deus em oração, para que a gente não venha desvanecer no caminho. Oh, bendito seja o nome de Jesus Cristo. O que nos leva a esmorecer não é a oração, é a falta de oração. É isso que nos leva a esmorecer. Quando deixamos de orar, somos suplantados por esse desânimo, que alguém diz assim que o desânimo é a arma mais perspicaz que Satanás tem contra nós. Desânimo. Talvez muitas pessoas que deixam a igreja, que abandonam a casa de Deus, elas não praticaram pecados terríveis, não, desanimaram, perdeu o ânimo de vir para a casa de Deus, desanimaram. Esta é a semana da ceia do Senhor, né? Talvez alguém pode não vir na ceia domingo, pode não vir na terça-feira, porque desanimaram, descoroçoaram. E a oração, irmãos, é um antídoto para que nos fortaleça. E a gente tenha sempre esse prazer de estar na casa do Senhor, é na escola bíblica dominical, é na terça-feira, é num dos momentos de oração devocional que nós tiramos dentro de casa, enfim. Glorificado seja o nome do Senhor. Quais as lições que nós podemos tirar? Em segundo lugar, oração perseverante é um dever. Jesus poderia ter dito aqui que a oração é um privilégio, e é mesmo. A oração é um privilégio. Lógico que quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. Não é não, irmãos? Nós precisamos ter essa consciência. Quando eu oro, eu estou conversando com Deus. Isso é um privilégio, irmãos, só para os crentes, só para a igreja salva. A gente começar a orar aqui, o que você está fazendo? Eu estou conversando com Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Estou falando com Deus. Eu estou em contato com os céus. É lógico que isso é um privilégio. Unir a fraqueza do ser humano com a onipotência desse Deus Todo-Poderoso. Na verdade eu não posso, eu não dou conta, eu sou fraco, nós somos frágeis. Há momentos que nós nos sentimos como uma formiga diante do Senhor, né? Mas pega essa fraqueza humana e junta com a onipotência do Deus Todo-Poderoso. Isso é a oração, é o privilégio que a igreja tem. Oh, glória a Deus. As irmãs acabaram de cantar, igreja que canta, igreja que ora, igreja que busca a face do Senhor, logo ela vai embora daqui. Por quê? Porque a oração é um privilégio. Mas Jesus Cristo disse aqui também que além de ser um privilégio, é um dever que nós temos. Não pare de orar, não. Alguém com muito boas palavras diz, não existe espiritualidade que perdure sem que tenha uma vida de oração. Não tem espiritualidade que perdure. Eu preciso falar com Deus em oração, preciso tirar os meus momentos, você precisa também. Eu sei que todos têm a consciência disso. Nesta noite, se alguém estiver sendo sucumbido por problemas ou por crise espiritual, ore que você vai sarar, a coisa vai melhorar. A coisa vai melhorar em nome de Jesus Cristo. A oração não é um pedido a um magistrado injusto. Nós dissemos aqui, e diz o texto sagrado, que ele era juiz, esse homem era juiz, era um magistrado.
Mas ele não era um magistrado justo, ele não praticava a justiça, ele não temia a Deus, ele não respeitava as causas dos homens, não. A oração não é um pedido tal qual aquela viúva fez a esse magistrado injusto. A dificuldade dessa pobre viúva era muito grande, ela era totalmente desprovida, indefesa, era uma mulher que só o Senhor na vida daquela pobre mulher. Viúva, anônima, estrangeira. A oração é diferente. Alguém às vezes acha que nós podemos comparar essa viúva com a igreja. Não, a posição dela é diferente da posição da igreja. Ela não tinha advogado, ela não tinha dinheiro, ela era anônima, ela era estrangeira. A igreja do Senhor Jesus é diferente. Ela era esse tipo de gente. Nós somos filhos do Deus vivo. Quando eu e você nos aproximamos de Deus em oração, é tal qual um filho que aproxima do seu pai para pedir algo ao seu pai. Assim somos nós quando oramos diante do Deus Todo-Poderoso. O que você vai fazer agora? Eu vou conversar com meu pai que está ali no céu. Oh, graças a Deus. O privilégio grande e maravilhoso. Em Lucas capítulo 11, Lucas, o escritor Lucas escreveu muito sobre o valor da oração. Quer ver? Vejam lá o capítulo 11, verso de número 13, por favor. Capítulo 11, verso 13 de Lucas. O que está escrito, se alguém tiver aberto, e leia, por gentileza. Está aqui. Pois se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Olha que coisa, irmãos. Vocês dão boas dádivas aos seus filhos quando pedem? Eu acredito que qualquer pai aqui, qualquer pai, no sentido sensato da coisa, quando o seu filho pede algo, quando o nosso filho pede algo para nós, eu pelo menos sou assim. Meus filhos às vezes fazem de mim o que querem. Neto então, meu pai do céu, amado, tem misericórdia. Neto então. Aí Lucas escrevendo, ele diz, vós que sois maus, é lógico, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Oh, glória a Deus. Querida igreja, eu queria que nós hoje saíssemos daqui com essa consciência de que quando nós chegarmos em casa e quando nós formos orar, nós estaremos conversando com um Pai. Um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que olha para nós, que quer o nosso bem. É muito diferente desta pobre viúva. A viúva não tinha acesso ao juiz. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 16. Diz que o crente tem acesso ao trono da graça de Deus. O que é o trono da graça? É o trono do favor de Deus para nós. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou começar a orar ao Senhor e Deus vai me responder, Deus vai me dar dádivas, Ele vai me alegrar, porque o trono dele é o trono de graça, é o trono daquilo que eu não mereço nada daquilo que Ele poderia me dar, mas Ele me dá, porque a graça dele é abundante na minha vida e na sua vida também. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a nossa posição em relação àquela mulher é muito diferente. A viúva não possuía nenhum amigo, ela estava ali em volta do tribunal, ela não tinha advogado, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada, de forma nenhuma, mas a igreja do Senhor Jesus, em 1 João capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós pecar, temos um advogado diante do Pai. Oh, coisa grande, irmãos. Pensem nisso, irmãos, pensem nisso. Nesta noite eu estou falando essa parábola com os irmãos aqui para aguçar em nós esse desejo, essa consciência do valor da oração para a vida do crente. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura algum de vós pecar, temos um advogado ao nosso favor diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo justo. Você falhou na caminhada espiritual? Procura o teu advogado. Nós estamos vivendo o tempo da graça. A graça de Deus jorra ainda hoje sobre a vida da igreja. Procura o teu advogado.
Procure esse advogado, que ele não vai te cobrar nada. Aliás, ele já pagou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele vai pegar a sua causa e colocá-la diante do Pai. A pobre viúva em volta da tenda do juiz ali, pedindo clemência. A igreja é diferente. Nós temos advogado que pega a nossa causa e olha por nós. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aquela mulher, ela não tinha garantia nenhuma de promessa da parte do tribunal para que pudesse resolver o seu problema. A igreja, quando nós vamos orar, irmãos, nós já estamos estribados aqui em centenas de promessas de Deus para nós. Centenas. Alguém diz que tem promessas aqui para cada dia do ano. E muito mais do que isso. Temos promessas de Deus. Promessa que Ele nos ouve, que Ele nos atende, que Ele responde à nossa oração. Promessa do Senhor. Nós estamos estribados nisso. As promessas, não é promessas ocas por aí afora, não. Promessas que estão aqui na Escritura, na palavra de Deus. Nós podemos reivindicá-las ao Senhor, falando sobre as promessas dEle para nós, em sua santa e gloriosa palavra. Glória a Deus. Ela se dirigia inúmeras vezes a um tribunal. Nós confiantemente nos dirigimos ao trono da graça de Deus. O trono da graça de Deus está a favor da igreja nessa noite, irmãos. Trono da graça de Deus. Você pode vislumbrar nessa noite o Pai, Filho, Espírito Santo pelejando por nós. Pelejando por nós. Acredite no poder da oração, acredite na eficácia da oração. É exatamente isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para que nós pensemos nisso. Quais as lições que nós tiramos desta parábola? A oração é um pedido dos escolhidos de Deus a um Deus justo e poderoso. Olha o que diz o texto sagrado e a parábola. No versículo de número 7 está escrito assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Oh, irmãos, de um lado está esta pobre mulher aqui, do outro lado está você, que Deus escolheu você. Deus escolheu você. Ele escolheu a todos, mas você deu ouvido à voz dele, você entendeu a voz dele. Então hoje você é conhecido como escolhido de Deus. A oração é um pedido dos escolhidos de Deus, a um Deus justo, a um Deus poderoso. Esse homem aqui, o juiz da parábola, ele era arrogante, ele era egoísta, ele não tinha amor pela justiça, e assim mesmo ele atendeu essa pobre viúva. Mas Deus, o nosso Deus, é chamado de Deus das misericórdias. O que é misericórdia de Deus para conosco? Misericórdia é aquilo que eu não merecia, e Deus nos deu, segundo a sua misericórdia. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. É o Deus da consolação. É o Deus chamado Deus da consolação. Então, querida igreja, quando nós oramos, Deus está olhando para um dos seus escolhidos. Uma das cartas que Paulo escreveu a Timóteo, ele diz assim: porque Deus conhece aqueles que são seus. Oh, que coisa linda. Você é escolhido de Deus, irmão. Você é escolhida de Deus. Acreditemos na eficácia, no poder da oração. Acreditemos nisso. Eu quero sair aqui nessa noite, eu estou pregando para mim mesmo. Eu quero sair daqui com a minha alma muito mais animada, para buscar a Deus em oração e saber que Ele me ouve e me responde. Deus é comigo. Deus é conosco. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Deus que nos escolheu, esse Deus que em Cristo nos atraiu com cordas de amor. Somos alvo do amor dele. Você é uma pessoa preciosa para Deus, porque você é a igreja dele. Não é porque nós somos bons, não. É pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Mas a oração, irmão, segundo a parábola, a oração, ela não é atendida conforme a nossa agenda, mas pela soberania de Deus. Eu tenho dito longamente aqui que Deus nos atende, Deus nos responde,
Lógico que acontece assim, mas muitas vezes a demora de Deus não é que Deus vai falhar conosco. Não, a demora de Deus não quer dizer a sua insensibilidade, mas é que a providência de Deus está em nosso favor, e no momento dele e não nosso, ele vai responder a nossa oração prontamente. Quando ele demora, ele está realizando o seu querer, a sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um versículo aí na parábola que diz isto. Olha aqui, olha o versículo 7 outra vez. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, ainda que tardio para conosco. De repente eu peço, eu coloco uma petição diante do Senhor, e Deus não me responde agora. Ele vai me responder no momento dele. Às vezes eu posso pensar que o Senhor tem tardado em me dar a bênção que eu estou buscando. Não é isso? Isso acontece muito conosco. Até a própria volta de Jesus Cristo, Pedro em sua carta, ele diz, muitos têm a volta de Jesus como tardia. Alguém diz, onde é que está a promessa da sua vinda? Onde é que está a promessa da sua vinda? Eu sei que há crentes aqui que você nasceu nessa igreja, e você diz, pastor, tem 20, tem 30, tem 40 anos que eu ouço esse negócio falar, Jesus vai buscar a sua igreja. Pedro diz, olha, nos últimos dias, alguém vai perguntar, cadê? Onde é que está a promessa da sua vinda? Aí na parábola aqui, Jesus Cristo diz, olha, alguém tem a promessa de Deus como tardia, mas no momento dele, no querer e na soberana vontade dele, as coisas acontecerão do jeito dele e não do nosso jeito. Jesus olha para o Pai e diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade, o teu querer. Ou Deus prontamente nos responde, ou Deus diz, espere um pouco. Ou às vezes Deus diz para nós, olha, esse pedido seu não está dentro da minha vontade, não, de jeito nenhum. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, irmãos, então é dentro da agenda dele. A demora de Deus não significa seu indeferimento. Às vezes a gente entra com um documento em uma repartição pública e alguém diz assim, foi indeferido, não vai ser atendido. Deus, ele não indefere. Ele tão somente nos deixa descansar nele, esperar o tempo dele, o querer dele, e no momento certo, na hora certa, ele nos abençoa. Ele faz aquilo que nós queremos dentro da sua vontade. Quero concluir nesta noite esta palavra dizendo para os irmãos o seguinte, olha o que Jesus Cristo disse aí no último versículo desta parábola, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Irmãos, Jesus Cristo, ele falou-nos aqui sobre a importância da oração e alertou a sua igreja. Nesse aspecto aqui nós podemos exaltar o ato desta mulher, que ela perseverou em bater dia e noite na porta daquele juiz injusto. E Jesus Cristo falando sobre oração, aí ele deixa algo no ar assim. Quando o Filho do Homem voltar, em outras palavras, Jesus Cristo está perguntando, será que eu vou encontrar uma igreja vigilante em oração? Uma igreja que acredita no poder da oração, na eficácia da oração? Oh Deus! Ele, antes da parábola, ele falou sobre a sua volta. Ele conta-nos a parábola e no final da parábola ele diz, olha, quando o Filho do Homem voltar, porventura ele vai encontrar fé na terra. Jesus Cristo aqui hoje, nessa noite, irmãos, o Senhor, ele está em nosso meio. E eu sei que o querer do Senhor para as nossas vidas é que nós acreditemos na eficácia
desse aspecto da vida cristã, que é buscar a Deus orando. Orando. Quando a igreja começar a orar, que todos nós tenhamos a consciência de que os céus estão abertos em favor desta igreja, desse povo. Grandioso é o Senhor e digno de louvor. É a vitória da perseverança, é a vitória de estarmos sempre buscando a Ele e acreditar que as coisas, em momentos tão inesperados da nossa vida, nós clamamos ao Senhor e Ele atende a nossa oração. Não faz muitos dias que correu no mundo todo aí um vídeo, não sei se os irmãos viram esse vídeo, de um carro lá nos Estados Unidos que o condutor conduzia aquele carro, em um determinado momento o carro começou a pegar fogo, e a reportagem disse assim: um grande milagre aconteceu, e aquele carro em chamas, de repente sai o motorista daquele carro ileso. Eles contaram somente isso. Aí meu filho é muito curioso, e ele foi procurar lá ver se o negócio era fake ou era uma notícia verdadeira. Aí ele mandou para mim: pai, olha o segredo desse carro aí, ter incendiado todinho e o motorista dele, o dono dele, sair ileso de dentro do carro. Durante todo aquele tempo que o carro estava em chamas, havia uma mulher ali perto dizendo: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. This is blood, né? This is blood has power. É isso? O sangue de Jesus tem poder. Ela gritava constantemente. This is blood has power. This is blood has power. This is blood has power. E ela gritava. Quando tirou o motorista lá, o homem estava ileso. Glória a Deus. Há poder na oração, irmãos. Há poder na oração. O meu desafio nesta noite com a igreja é que nós nos apropriemos desta arma espiritual. Nos apropriemos desta arma espiritual. Se porventura alguém aqui entrou dentro dessa casa carregado, a sua mente, com certas dificuldades e problemas da vida, entregue isso ao Senhor, lance sobre Ele a sua ansiedade em oração. Lance sobre o Senhor. E diga: Senhor, o Senhor voltando, o Senhor acha fé no meu coração. Aqui tem um crente ou uma crente com o coração cheio de fé. Eu acredito no Senhor. É uma pergunta que Jesus Cristo deixou no ar, para que eu e você responda para Ele nessa noite. Quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? E é lógico, Jesus Cristo está falando da sua volta nas nuvens dos céus. Mas nesta noite, Jesus está caminhando em nosso meio, que perguntando: onde é que tem um coração aí? Onde é que tem uma vida com um coração cheio de fé, em acreditar que você clama a mim e eu te respondo? Oh, glória a Deus. Quem não estar em pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo? Oh, é tão maravilhoso, é tão bom, é tão gratificante saber que nós estamos diante de um Deus que nos ouve. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus ouve a oração do crente. Deus ouve o clamor do crente. Coloca a tua causa diante do Senhor hoje, a tua vida espiritual. Se você está meio que desanimado, fale com o Senhor em oração, que Ele vai reaver outra vez as suas forças espirituais. Deus é conosco. Deus está aqui. Espírito Santo está aqui. Ele move em nosso meio. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Orem comigo com o coração cheio de fé e graça do Senhor. Maravilhoso e eterno Deus. Pai de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Aqui está, ó Deus, os teus santos, aqueles que um dia fizeram aliança contigo. Ó Deus poderoso e Deus eterno, o Senhor é conhecedor, ó Deus querido, das nossas necessidades. Tu conheces tudo, Senhor. O que nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, primordialmente, é que o Senhor venha trazer convicção em cada coração, de cada uma das tuas servas, dos teus servos, que através dessa oração o Senhor está a ouvir o nosso clamor dos teus céus. Oh, grandioso és tu, Senhor, e digno de louvor. Maravilhoso é o teu nome para sempre. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma caminhada sempre, a nossa alma respirando a presença do Senhor em nosso meio.
Grandioso és tu, Senhor. Fortifica a nossa fé. Ache fé em nossos corações. Ache crença em nossos corações, ó Deus eterno. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito és tu, Senhor, de eternidade a eternidade. Anima, Pai querido, ajuda, Senhor, a que a tua igreja esteja sempre voltada para ti, de uma forma toda grande e abundante. No nome bendito de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Glória.